gente, que bom que vocês estão aqui. Hoje nós vamos falar sobre como se comportar assim que o seu animalzinho novo chega na sua casa, tá bom? Eu quero que vocês peguem papel e caneta, então vai lá pegar papel e caneta, pausa aí o vídeo, para que fique bem mais dinâmico e você não se perca aí nas coisas, porque é muito importante que você realmente tenha essa listinha na sua frente, pregada lá na geladeira, tá bom? Vamos lá? Bom, antes mesmo que a gente vá buscar o animalzinho, talvez você não tenha planejado muito, mas assim que o animalzinho chega na nossa casa, a gente precisa definir previamente onde ele vai ficar, né? Então, se trata de um gato, de um cachorro, a gente não pode deixar ele aí com acesso livre pela casa, tá bom? Eu sei que às vezes a gente acha assim, mas ele não vai ficar mais à vontade, talvez ele vai ficar aí preso nesse quarto. Não, tá? A gente precisa adaptar ele aos poucos, né? Principalmente gato, se você chega, já deixa a casa toda aberta, ele fica muito confuso, apreensivo. O ideal é que ele vá conhecendo e se sentindo seguro de dentro para fora, e não o contrário, tá bom? Então, assim, definir bem onde ele vai ficar. O Panda ficou aqui no meu quarto, e aí ele ficou lá confinado no meu quarto uns 30 dias, eu acho que mais ou menos isso. Depois a gente começou a deixar ele sair mais, assim, até que ele teve acesso total à casa. Mas aí, sempre que ele ia sair, a gente fechava a porta dos cômodos, todos os cômodos que dava pra gente fechar as portas, tá bom? Não só do ponto de vista prático, porque quando o animalzinho ele tá confinado dentro de um quarto, dentro de um banheiro, ele começa a entender aquilo ali como todo o ambiente que ele tem. Então, ele vai fazer o quê? Tem lá, né, o ambiente, ele vai fazer o quê? Ele come aqui, ele dorme aqui mais perto da comida, vamos supor, e ele vai tentar fazer as necessidades dele o mais longe possível. Agora, se você deixa ele, né, pela casa toda, fica muito mais difícil dele entender isso, certo? Até porque um animalzinho, ele só vai conseguir ter a musculatura da bexiga, né, ali conseguir mesmo segurar um xixi, um cocô mais pra frente. Cocô até que com pouco tempo eles já começam, né, uns 30, eu acho, 40 dias eles já começam a conter um pouco mais. Mas, não, 30 dias não, perdão, tô contando como se fosse da casa, né, assim que ele chega em casa. Ele precisa, então, desse espaço pequeno para poder compreender como ele deve se comportar, porque quando ele tá muito novinho, ele não consegue segurar o xixi, o cocô. Aí a pessoa pensa, nossa, mas ele fez xixi no meu tapete, eu já coloquei, eu já falei pra ele onde é que é, e aí o animalzinho tem 60 dias. 60 dias é que nem você querer que um neném de 8 meses faça xixi no pinico. Sempre. Entende? É ridículo esse ponto, essa sua meta, entendeu? Ele só vai conseguir aprender direitinho onde fazer xixi, onde fazer cocô lá pelos 4 meses, entendeu? Então você precisa educar ele nesse pequeno espaço para que ele possa, claro, a gente tá falando de um filhote, né? Mas para que ele possa se adaptar, tá bom? Não dá pra pegar um filhotinho, deixar ele todo solto pela casa e ficar reclamando que ele faz xixi na casa inteira. Óbvio, você deixa ele na casa inteira, ele não tem uma musculatura ainda propícia pra segurar xixi, segurar cocô, e é isso mesmo que vai acontecer. Que nem se você soltar uma criança de 8 meses pela casa, o que você espera? Larga ela sem fralda. Que ela levante, fale assim, não, vou ali fazer um cocô, um xixi, volte limpo, cheiroso. Não dá, né? Então tá. Próximo ponto, nada de excesso de colo. Primeira coisa que a gente quer, é claro, quando a gente adota um gatinho, adota um cachorrinho, é ficar com ele, né? Dar atenção pra ele, a gente quer que ele se sinta seguro dentro da nossa casa, mas é aí que mora o problema. Se ele só se sente seguro no nosso colo ou na nossa presença, quando a gente sair, aquilo pra ele vai ser um ambiente inóspito. Então, não dá pra ser assim. Ele precisa entender aquilo como a casa dele e que quando ele fica sozinho, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem ele ficar sozinho, porque aquela é a casa dele, é o ambiente que ele vive e que lá é seguro, tá bom? Então, evitar ficar com ele no colo. Eu lembro que eu não ficava com o Panda no colo, nem um pouco, não, nem um pouco não. Mas eu evitava. Quando eu ia fazer, eu sentava no chão, nada de ficar em cima da cama com ele no colo. Eu sentava no chão e aí eu ficava com ele ali brincando,
brincando aqui no meu colo e tal, mas sem ficar ali fazendo o cachorrinho de criança, sabe, com ele no colo, assim, até porque o Panda não gostava mesmo, ele reclamava muito, ele queria descer, super desconfortável pra ele, então mais um motivo pra eu não fazer. A terceira coisa que quando o animalzinho chega na nossa casa, isso independente se é um adulto, se é um médio, né, assim, 9 meses, a idade que o Panda tá, enfim, ou se é um filhote, independente da idade, você vai precisar que ele tenha uma rotina para se alimentar. Animais que não têm rotina para se alimentar, ele vai ficar ou gordinho, ou com apetite caprichoso, porque ele fica vendo aquela ração lá largada o dia inteiro, entendeu? E aí ele não vai querer comer, entende? Sem contar que tudo isso, depois eu vou explicar mais. Eu tô partindo aqui nos pontos práticos, mas depois eu vou explicar o porquê de cada coisa. Por que a gente precisa de rotina? Por que eu tenho que ir lá, colocar comida pra ele e depois tirar? Por que ele precisa... Por que eu não posso ficar dando muito colo? Por que ele precisa de um espaço? Do espaço lá eu já até expliquei, né? Que é a questão que ele não consegue mesmo se adaptar. Mas, ainda assim, por trás disso, a gente tem problemas de comportamento mesmo, né? O animalzinho, quando ele já chega, assim, num território enorme, ele tem acesso à casa toda, ele sente que, de fato, ele tá com o rei na barriga, entendeu? E é isso. E aí, então, a pessoa chega, aí já deixa o cachorrinho lá, a casa inteira, aí vem a mãe, vem a filha, vem o filho, vem o marido, vem todo mundo, e fica rindo, o cachorrinho pra lá e pra cá, e faz xixi no lugar errado, e não sei o que, corre, brinca e colo. É claro que isso, no momento certo, é maravilhoso. Isso, num dia inteiro, é exaustivo pro animal, tá? Ele quer espaço, ele precisa de espaço. Rotina de alimentação e brincadeira. Terceira coisa, hein? Se você tá perdido aí, já anota aí. Terceira coisa, rotina de alimentação. Eles precisam dessa rotina também, porque ele precisa entender que você tá provendo a comida. Entende? Se você deixa ali aquela comida... Primeiro que a comida enche de bicho, não é nada legal. Mas do ponto de vista comportamental, isso também é muito negativo. É como se ele não precisasse lutar por aquela comida. É como se ele já tivesse comida à vontade. Tipo assim, pra que eu vou respeitar esse cara, tá ligado? Pra quê? Tenho comida aqui, acesso a casa toda, eu subo em cima da cama... Ele não vai te respeitar. Ele não tem por que fazer isso. Você entende? É uma troca. Animais de bando, qualquer animal de grupo, é troca o tempo inteiro, entende? Vamos lá, voltando às analogias, né? Quando você era criança, provavelmente para você ganhar alguma coisa, você tinha que fazer alguma coisa. É claro que não estou falando aqui de chantagem, né? Chantagem não é legal. Mas a gente precisa ter méritos, né? Pra poder ser reconhecido. Muitos pais levam como se você tirasse boas notas e você não fizesse mais que a sua obrigação. De fato, é uma obrigação. Mas é uma coisa que nem sempre é tão simples assim, né? Não é como você pegar e fazer uma receita de bolo e vai ser muito mais difícil que aquilo dê errado. As coisas precisam de empenho. E isso é onde o grupo ele vai se reafirmando, é onde o grupo ele vai se construindo os seus laços. É muito importante isso, que o seu animal entenda que ele precisa fazer ele precisa merecer para ganhar, sabe? Porque é assim que ele entende o mundo. Mas eu não vejo as coisas assim, Júlia, sabe? Ele é meu bichinho, eu sempre quis tanto, ele já sofreu tanto, nossa... Essa é o que eu acho mais cômico, assim. Mas depois eu vou explicar por quê. Ele já sofreu tanto, ele precisa de carinho agora. De fato, ele precisa de carinho. Ele sempre precisou de carinho. O fato dele ter sofrido foi uma lástima, mas ele sempre precisou de carinho. Mas não significa que ele não precisa de correção. Porque correção também é carinho, né? Se eu educo meu cachorro a não fugir quando eu abro o portão... Pode ser que eu previna um atropelamento, por exemplo, né? Então isso é carinho, isso é amor. É que eu acabo querendo envolver mesmo vocês nesse conceito, sabe? Porque assim, eu chegar aqui e falar, rotina. A pessoa às vezes ela não fica satisfeita, né? Ela precisa do porquê. Então,
É isso, estou explicando o porquê que você precisa ter rotina. Limpeza, quarto ponto. Limpeza é muito importante, óbvio, né? Mas por que é tão importante assim? Um ambiente limpo, primeiro que o animal ele consegue identificar melhor onde ele pode fazer as necessidades. Ao contrário do que as pessoas pensam, nenhum animal gosta de ficar na sujeira, nem mesmo os suínos, né, os porquinhos. Eles não gostam de ficar na sujeira. Se eles têm um ambiente grande, um ambiente que não seja só de lama, limpo, eles não ficam, ao contrário do que as pessoas pensam, e muito como a gente vê em criação de subsistência, que a pessoa cria ali num espaço muito pequeno e joga lá comida junto com todas as outras coisas, e aí o animal ele fica sujeito àquilo. Você não pode sujeitar o animal a isso, então o ambiente tem que estar sempre muito limpo, primeiro porque isso vai ajudar o animal a entender onde ele precisa fazer as necessidades, e segundo que ele vai também, isso vai prevenir doença, né? Você ficar deixando ali cocô, aí o cocô fica velho, aí fica ali, xixi, e não fica legal, né? Principalmente se é um ar livre, pode vir bicho, e isso vai proliferando bactéria, né? Cocô é cocô. Principalmente se você tem essa oportunidade, assim que o animal fez xixi, fez o cocô, tenta limpar o mais rápido possível. E ele provavelmente, principalmente filhotinhos, né, muito pequenininhos, eles vão fazer o cocô, o xixi assim que eles comerem. Então comeram, passou 20 minutinhos, ele provavelmente vai fazer o xixi, o cocô dentro desse intervalo. Então você já fica esperto ali, né? Pra você poder fazer essa manutenção com qualidade. O quinto ponto é respeitar o protocolo vacinal. Eu acho que eu poderia ter colocado como primeiro ponto, né? Porque é a partir daí que a gente vai... Ambiente, ele vai ficar só naquele ambiente e tudo mais. Mas o importante é que vocês assistam até o final do vídeo e aí vocês vão ter todos os pontos e vai dar tudo certo, tá bom? Respeitar o protocolo vacinal é muito importante. Antes de ontem, não sei. Há pouco tempo, eu tava passeando com o Panda e tudo mais, e aí a gente encontrou um cachorrinho e tal, e aí o tutor do cachorrinho falou assim que ele nem tinha respeitado o protocolo vacinal, que ele já tinha levado o cachorrinho pro campo pra poder brincar e não sei o quê. Aí eu fiquei quieta, né, porque, tipo, não conhecia o cara, eu só tava ali, tinha acabado de, né, essas coisas, quem tem cachorro sabe, gente, não sei o quê, oi, bom dia. E aí o Panda tava brincando muito com o cachorrinho dele, assim, e aí ficou imundo. Quem me segue no Instagram viu ele lá, imundo. Mas eu ia falar o que pro cara, gente? Sério. Tipo, não, né? Enfim. Mas assim, o risco que o cachorrinho dele tinha de pegar alguma coisa era evidente, né? É evidente, assim. E, enfim, fiquei feliz porque o cachorrinho estava saudável. E depois ele já tinha terminado o protocolo vacinal. Mas é seguindo esse tipo de conselho que a gente vê vários animais morrendo de parvovirose, sinomose. É esse tipo de conselho que a pessoa recebe e acaba levando o animalzinho dela pro pior dos caminhos, né? Tá, então voltando. Respeitar o protocolo vacinal é muito importante. Dá pra gente passear com os animaizinhos no colo, no carro, e tentando driblar isso aí. Chamar pessoas e animais vacinados para nossa casa. Talvez, assim, animaizinhos que não tenham entrado em contato com outros, né? Porque não adianta assim, o cachorro da minha amiga o cachorro da minha amiga, ele é vacinado, né? O gatinho da minha amiga, ele é vacinado. Mas ele tava num hotelzinho semana passada. Então, às vezes, ele tá cheio de verme, né? Às vezes ele tá ali com uma tosse dos canis, que seria aí a nossa gripe, digamos. E assim, isso vai acabar refletindo no nosso animalzinho que tá ali ainda tomando as primeiras vacinas, né? Então é muito arriscado. Então, é um cachorrinho que, um gatinho que ele só fica em casa, mas praticamente, ou faz tempo que não sai, faz tempo que não vai para esse tipo de lugar e é vacinado, ok, dá pra chamar um dia e tudo mais para poder fazer essa apresentação. Aqui em casa a gente foi
como eu falei, né, eu coloquei primeiro o Panda no meu banheiro, depois ele saiu pro meu quarto, daí ele usou o banheiro pra fazer as necessidades, e no quarto ele comia e dormia, e eu vi que isso foi muito benéfico. E nesse processo, ele vai se adaptando à nossa casa, se adaptando à própria atmosfera que tem aqui, né, no sentido das bactérias que tem aqui. E depois, não, mentira. Eu acho que o Panda entrou em contato com a Madonna, eu acho que uns 15 dias, 10 dias que ele tava aqui. Acho que mais ou menos isso, assim. A Madonna começou a ficar muito histérica, porque ela tava escutando barulho, e ela fica dentro de casa, né, já ficava dentro de casa, todos os dois ficam, mas já ficavam. E aí ela ficou histérica, tipo assim, cara, cansei, vocês com esse filhote aí, eu tô sentindo o cheiro dele e eu quero conhecer. E aí eu acabei apresentando, assim, fui responsável, mas eu assumi o risco, entendeu? Eu sabia o risco que eu tava correndo. Mas a Madonna é vacinada, não sai muito de casa, né? Então, a gente tá saindo mais agora. Então eu sabia, né, mais ou menos assim, me deu tudo certo. Daí eu apresentei eles, mas eles não ficaram já de imediato juntos e aquela coisa toda. Depois, nesse período, é muito importante também que a gente não crie traumas, né? Então não force o animal a conhecer o outro animal, assim, de imediato, né? Não force o animal a comer num horário que ele não quer, a comer num lugar que ele não quer, uma comida que ele não quer, ficar brigando com um filhotinho de 45 dias, 60 dias, porque ele fez xixi no lugar errado. Isso é muito cedo pra brigar. Você tem que fazer as coisas, indicar o certo. Você tem que guiar o que ele precisa fazer. Então, o Panda, eu sempre deixava limpo, comprei aqueles sprayzinhos, próprios pra fazer o pipi dog, né? E aí eu jogava lá no tapetinho. Tapetinho não, a gente sempre usou jornal, a gente nunca comprei tapetinho, porque eu acho um crime com o meio ambiente, né? Você usar aquele negócio pra jogar fora, pra colocar cocô, um negócio que é caro do ponto de vista pro meio ambiente e muito mais caro do que comprar jornal. Então, eu achava um crime, sempre achei um crime, nunca comprei. Então, não crie traumas, não fique batendo no seu filhotinho. Esses dias eu vi no estágio um filhotinho que tava com cistite, sabe? E ele era bem novinho, e eu fiquei muito surpresa, assim, por ele tão novinho ter cistite. Será que foi só uma questão de... Era um machinho, um cachorrinho machinho. Será que foi só uma questão de bactéria, de imunossupressão? Ou será que foi porque o cachorrinho começou a ficar com medo e começou a aprender o xixi, né? O Panda teve cistite com 6 meses, 8 meses... uns 6 meses. Eu acredito porque ele começou a aprender o xixi dentro de casa. Mas sempre que ele fazia o xixi, que era culpa minha, então... a gente acorda 7 horas pra abrir a porta pra ele fazer xixi, 7 horas pra levar ele pra fazer xixi, cocô. Eu acordei 8, então eu não brigava com ele, porque a culpa era minha. O horário é aquele, ele tem... Imagina se você, né, todo dia você faz xixi naquele horário, e aí a porta do banheiro simplesmente ficasse trancada, né? Aí você não tem culpa daquilo, né? Então eu nunca brigava com ele por esse motivo. A não ser, a porta tá aberta, ele foi lá e fez xixi dentro de casa. Aí sim... Mas ele já tinha 6 meses, eu sei que fisiologicamente ele já podia segurar o xixi, sabe? Então, não crie traumas, não force a barra, deixe que ele vá se adaptando, né? Isso vale pro cão adulto, isso vale pro cão filhote. Às vezes a gente acha que o cão adulto, só porque ele é adulto, ele tem que chegar na nossa casa já sendo todo certinho, etc. E não é assim, né? A gente sabe que o animalzinho, ele precisa de espaço, é como se ele morasse com outra família, né? Mesmo que ele estivesse lá no abrigo, é um baque pra ele. Ele precisa desse período de adaptação, sendo adulto também, tá? A 7ª coisa, pra você nunca brincar de morder, de mordiscar, tá? Ah, eu faço isso, eu já fiz isso, nunca deu nada, tudo bem. Pode ser que não vá dar nada, tá? Mas pode ser que o seu animal, ele comece a ficar cada vez mais... A brincadeira vai começar a ficar cada vez mais pesada. E o que acontece? Geralmente é assim, o filhotinho com uns 30 dias, o dentinho dele, ainda 30, né, de 30 a 60, de 30 a 45 dias, a mordidinha ainda é muito suave, não machuca, né, não causa incômodo. E a maioria das pessoas acha bonitinho. E aí fica ali com o dedo na boca do cachorro, ótimo pra passar doença, né? Mas tudo bem.
Aí fica ali, aí deixa morder o pé, deixa morder a mão, acha bonitinho. Eu lembro quando o Panda era bem pequenininho, a gente levou ele pra casa do meu namorado. A pessoa que ajuda lá, né, achava legal, tipo, morder assim, sabe? Daí eu falei, não deixa, não pode deixar e tudo mais. Ela, não, mas não dói. Eu falei, não, mas não é por isso. Não é porque não dói. É porque mais tarde ele não vai entender porque você vai brigar. É tipo assim, você sempre pôde brincar com o seu pai de... não sei. Imagina que você sempre teve lá aquela brincadeira que você faz com seu amigo e tal. E aí, do nada, você foi fazer aquela brincadeira e ele não gostou, sabe? E ele brigou com você, foi aquela coisa, fez um escarcéu porque você fez aquela brincadeira que vocês faziam há meses, há anos, melhores amigos. Não vai te doer? Não vai ser estranho? Não vai te deixar confuso? Então, para os animais é a mesma coisa. Então, não tolere as coisas que você já não gosta. Não tolere que ele mordisque o móvel. Não tolere que ele mordisque sua mão. Não tolere, sabe? Uma coisa é, ele tem idade para entender isso. Mordiscar as fêmeas, as cadelas, as gatas, elas não deixam que os filhotes façam isso. Porque eles começam a fazer isso quando eles estão mamando ali. E aí eles já têm os dentinhos, né? Aí por volta de quase 30 dias, eles já estão com os dentinhos bem afiadinhos. E aí, às vezes eles mordem, né? O peitinho da cadela. E a primeira coisa que ela faz é morder eles. Porque ela não admite aquilo, certo? Tanto é que é assim que elas desmamam, né? Elas passam a não aceitar mais aquilo. Mas aí é a linguagem da cadela. Eu não sou uma cadela, eu não vou fazer assim, eu não vou brigar com eles, né? Eu já vi vídeo aqui falando assim, aqui no YouTube falando assim: mas se a cadela tivesse outro jeito de fazer, ela faria. Tá, mas aí você tá querendo que a cadela deixe de ser cadela, que o cachorro deixe de ser cachorro. Cachorro é cachorro, gato é gato, entende? Se ela tivesse outro meio de fazer aquilo, eles já não seriam os animais que eles hoje são. Você tá entendendo? Então, eles já teriam uma outra linguagem, certo? Então, não seria de fato necessário para nenhuma das duas vias, nem para a cadela, nem para o filhote. Mas, o filhotinho, ele é o que ele é, entende? E ele precisa ser guiado conforme o que ele é, certo? Então, é claro que você vai precisar aí buscar instruções de adestramento, buscar livros, né? Não sei, talvez vídeos de adestramento por aqui, conteúdos de adestramento. O meu conteúdo não é de adestramento de fato, é mais assim o básico do básico que um tutor precisa ter, que precisa entender para ter um animal, que a gente vê que o básico as pessoas elas não compreendem. A outra coisa, a oitava coisa é entender o animal a partir da idade dele. Isso se mistura muito com o protocolo vacinal que eu já falei, se mistura muito com respeitar a fisiologia dele, a idade que ele tem. Mas se o seu animalzinho que está chegando aí tem 45 dias, 60 dias, ele vai precisar de uma atenção, de uma compreensão diferente de um cão que chega adulto, que às vezes vai ser muito mais complicado do que parece o cão adulto, ou um cão que chega intermediário com 9 meses, 8 meses. Cada animal vai precisar da sua atenção. E o que é muito importante também é que você não subjugue, né? Que você não faça assim um pré-julgamento de tipo, o cachorro tá chegando adulto e aí ele nunca vai se adaptar. Mentira, tá? Mentira. Isso acontece muito na vida dos animais. Talvez você tenha a oportunidade de observar aí, não sei onde você mora, onde você trabalha, ou às vezes em um lugar que você passa. É muito comum que a gente veja vários bandos de cães, por exemplo, na rua. Os gatos não têm tanta essa necessidade de formar grupos, né? Eles se adaptam. Se eles são excluídos de um grupo, logo eles vão procurar outro, vão formar outro e vida que segue, né? Um animal de rua, ele vai trocar de bando muito provavelmente várias vezes ao longo da vida. E ele se adapta muito bem. Só que
A questão é que você precisa ter paciência nessa adaptação e entender que o animal muitas vezes vai ter dificuldade para entrar aí na sua rotina, na rotina da sua família, tá? É isso, gente. Muito obrigada. Não esqueçam de curtir, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever, tá? Espero vocês no próximo vídeo.